Você já parou para pensar que a Bíblia não fala apenas do arrebatamento como um grande evento futuro, mas também revela o que acontecerá exatamente antes que ele aconteça? Não são símbolos vagos, nem frases ambíguas. São profecias claras que atravessam as palavras de Jesus em Mateus 24, as cartas de Paulo e as visões do Apocalipse. Milhões de cristãos leem essas passagens sem perceber que elas contêm advertências precisas para a nossa geração. Sinais que podem já estar se cumprindo enquanto você ouve esta mensagem. Imagine acordar numa manhã e descobrir que tudo o que parecia estável, a economia, a segurança, até mesmo a fé de muitos, começa de repente a se abalar. Você estaria preparado? Reconheceria esses sinais como o prelúdio do arrebatamento ou seria surpreendido como tantos outros? Há uma urgência nestas palavras que não podemos ignorar, porque o que está em jogo não é apenas informação profética, mas o nosso próprio destino espiritual. E quanto mais nos aproximamos dos últimos dias, mais clara se torna esta advertência. Quando abrimos as páginas das Escrituras, encontramos algo que vai muito além de relatos antigos. A profecia bíblica é como um mapa que, passo a passo, nos mostra o que deve acontecer antes da chegada do arrebatamento. O próprio Jesus, em Mateus 24, falou de guerras e rumores de guerras, nações contra nações, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E ele disse algo que nos estremece. Tudo isso será o princípio das dores. Ou seja, não são sinais vagos, são avisos iniciais, como as primeiras contrações de uma mulher antes do parto. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, advertiu que antes da vinda do Senhor haveria uma grande apostasia, uma rebelião espiritual que esfriaria a fé de muitos. Não lhe soa familiar quando você olha ao redor e vê como a verdade de Deus parece estar sendo substituída pela mentira e como até mesmo alguns que antes proclamavam a fé hoje se afastam silenciosamente? E no Apocalipse encontramos visões que falam de selos sendo abertos, juízos se aproximando e um mundo cada vez mais preparado para receber o que as Escrituras chamam de o mistério da iniquidade. Não é coincidência. Cada palavra foi colocada como advertência para que despertemos, para que compreendamos que antes do arrebatamento haverá abalos espirituais e globais. E se você pensar bem, não é inquietante ver como tudo isso se encaixa com o nosso tempo? Você não sente dentro de si que aquelas páginas escritas há milhares de anos parecem falar diretamente à nossa geração? E agora quero parar por um momento e lhe perguntar algo que você não pode ignorar. Como está o seu coração diante de tudo o que estamos vendo se cumprir? Você já pensou se realmente está preparado para o arrebatamento? Ou talvez tenha se acostumado a ver esses sinais como se fossem apenas notícias passageiras. Não é por acaso que você está aqui ouvindo isto. Há um propósito. E quero convidá-lo a dar um pequeno passo de fé agora mesmo. Escreva nos comentários a frase: Senhor, quero estar pronto. Não é apenas um comentário em um vídeo, é uma declaração pública, um lembrete visível da sua decisão de não fechar os olhos ao que Deus já nos advertiu nas profecias bíblicas. Muitas vezes, um gesto simples como este pode inspirar outros que lerem a sua mensagem a também parar e refletir sobre a própria preparação espiritual. Você percebe o poder que a sua participação pode ter? Não subestime isso, porque juntos podemos despertar muitos mais corações que ainda não compreenderam a urgência do tempo em que vivemos. A primeira grande revelação que encontramos nas Escrituras sobre o que acontecerá antes do arrebatamento está diretamente ligada às palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ele falou de um tempo em que o amor de muitos se esfriaria e, junto com esse esfriamento espiritual, surgiria uma confusão global como nunca antes. Este não é um detalhe menor, porque essa advertência não foi dada aos incrédulos, mas aos próprios discípulos, aos que já caminhavam com ele.
Isso significa que o maior perigo não está lá fora, nas guerras ou catástrofes, mas dentro, na vida espiritual de milhões que, pouco a pouco, deixarão de ouvir a voz do Espírito Santo. E o mais inquietante é que isso não acontece de repente, mas gradualmente, como um veneno lento que vai adormecendo o coração até torná-lo insensível às coisas de Deus. Quando olhamos para o cenário atual, vemos igrejas inteiras mais preocupadas com a aparência do que com a verdade. Cristãos que sabem versículos de cor, mas já não os vivem, e uma cultura que normaliza o que a Bíblia chama de pecado. Não é exatamente o cumprimento daquela grande apostasia de que falou o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses? Ele advertiu que antes da manifestação do homem do pecado, viria uma rebelião espiritual, um abandono massivo da verdade. Isso nos sacode, porque significa que a primeira coisa que devemos discernir não é o que ocorre nos governos ou nas nações, mas o que acontece no coração dos que dizem esperar o Senhor. O que torna essa advertência ainda mais forte é que não se trata apenas de um fenômeno dentro da igreja, mas de um cenário global que abrange todas as nações. Jesus falou de sinais visíveis no mundo inteiro. Guerras, rumores de guerras, pestes e terremotos que marcariam o início de uma dor muito mais profunda. E se observarmos o que está acontecendo hoje, é impossível não ver o eco dessas palavras em cada manchete de notícias. Uma crise econômica em um país repercute imediatamente no resto do mundo. Um conflito em uma região torna-se ameaça para todas as nações e um vírus invisível consegue paralisar a vida de milhões em questão de dias. Isso nos mostra que as profecias bíblicas não estão descrevendo apenas fatos isolados, mas um sistema interconectado que pode se abalar a qualquer momento. O apóstolo João, em Apocalipse 18, falou de cidades inteiras caindo em uma só hora e de mercadores lamentando porque ninguém mais comprava os seus produtos. Não é exatamente a fragilidade do nosso sistema global? Um mundo que aparenta ser forte, mas que na realidade pende de fios muito finos. E o que mais impressiona é que a palavra de Deus já havia advertido isso milhares de anos atrás. Diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Onde vamos colocar a nossa confiança quando as estruturas que pareciam inabaláveis começarem a desmoronar? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que essas profecias não são histórias antigas, mas advertências vivas para a nossa geração. E quero lhe pedir algo simples, mas poderoso. Dê um gostei neste vídeo agora mesmo. Não é apenas um clique. É uma forma de dizer publicamente que você valoriza a palavra de Deus e que quer que mais pessoas despertem para essa verdade. Você também pode compartilhá-lo com alguém próximo, que você sabe que precisa ouvir esses sinais antes que seja tarde demais. Cada ação sua ajuda a levar essa mensagem a mais corações. E juntos podemos multiplicar o alcance do que o Senhor já nos revelou. E aqui chegamos a um dos pontos mais reveladores e, ao mesmo tempo, mais inquietantes de toda a profecia: a ilusão de segurança construída por mãos humanas. Muitas pessoas acreditam que quando os últimos dias se aproximarem, a solução estará em refúgios secretos, bunkers fortificados ou planos pessoais de sobrevivência. Mas as Escrituras nos advertem com clareza que nem os poderosos nem os reis da terra poderão se esconder da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6 descreve ricos, grandes e poderosos correndo para cavernas e montanhas, suplicando às rochas que caiam sobre eles para escapar da presença daquele que está sentado no trono. Não é impactante? Até mesmo os que têm todos os recursos humanos possíveis reconhecerão que nada disso pode protegê-los no dia determinado por Deus. E esse detalhe nos revela algo crucial. A verdadeira segurança não está no que acumulamos nem no que construímos, mas em onde depositamos a nossa confiança. O coração humano busca refúgio no que é visível, mas a profecia bíblica nos mostra que a única rocha firme é Cristo.
O surpreendente é que essa revelação não se limita aos últimos dias. Ela já está chamando a nossa atenção agora mesmo. Em que ou em quem você está confiando quando olha para a incerteza do mundo? O que vimos até aqui é apenas parte do grande panorama profético que a palavra de Deus nos revela. Cada sinal, cada advertência, cada detalhe é como um alarme que nos diz que o tempo é curto e que precisamos estar espiritualmente preparados. E agora quero falar diretamente com você. Não deixe que esta mensagem fique apenas na sua mente. Permita que ela chegue ao seu coração. Se você realmente deseja estar pronto para o arrebatamento, escreva nos comentários: quero estar preparado. Esse ato público não é apenas um gesto simbólico, é uma declaração de fé e também uma forma de inspirar outros que lerem a tomar a mesma decisão. E peço mais uma coisa: inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho, porque o que vem nos próximos vídeos vai aprofundar ainda mais nestas profecias bíblicas que estão marcando a nossa geração. Você não vai querer ficar de fora do que vamos revelar.